Você já imaginou ter sua identidade literalmente rasgada nas suas mãos? E se eu te dissesse que o que aconteceu no Aeroporto Internacional de Atlanta não foi apenas um ato de violência simbólica, mas o início de uma reviravolta que ninguém poderia prever? Como uma mulher negra transformou o momento mais humilhante de sua vida na lição mais poderosa que um agente de segurança jamais receberia. O relógio marcava 5h47 da manhã, quando Amara Okonkwo chegou ao balcão de segurança do Terminal Internacional. Seus dedos longos e elegantes, marcados por anos de trabalho como cirurgiã cardiovascular, seguravam delicadamente o passaporte nigeriano-americano que representava não apenas sua cidadania dupla, mas 17 anos de uma jornada que começou numa pequena vila em Lagos e a levou até as salas de cirurgia mais prestigiadas de Boston. O documento verde escuro estava impecável, cada carimbo contando uma história de conferências médicas internacionais, missões humanitárias e a ponte constante entre dois mundos que ela habitava com a graça de quem aprendeu a dançar entre culturas. O agente Derek Morrison, um homem de 43 anos com o maxilar tenso e os olhos que haviam perdido o brilho após 15 anos, verificando documentos, pegou o passaporte com a indiferença mecânica de quem já havia processado milhares de rostos sem realmente ver nenhum. Mas algo mudou quando seus olhos encontraram a foto de Amara e depois subiram para examinar seu rosto. Era uma mudança sutil, quase imperceptível. O estreitamento dos olhos, o enrijecimento dos ombros, a forma como seus dedos, de repente, apertaram o documento com mais força do que o necessário. Amara reconheceu aquela transformação. Ela a havia testemunhado incontáveis vezes, aquele momento preciso em que sua competência, suas conquistas, sua própria humanidade eram eclipsadas pela melanina em sua pele. Este passaporte parece irregular, Derek murmurou, virando o documento sob a luz fluorescente que banhava o corredor de segurança com sua palidez hospitalar. Amara manteve a compostura que anos de cirurgias de alto risco haviam esculpido em seu ser, mesmo enquanto sentia o familiar formigamento de injustiça subindo por sua espinha. Ela conhecia esse roteiro. Havia sido escrito e reescrito em aeroportos ao redor do mundo, sempre com pequenas variações, mas com o mesmo tema subjacente de suspeita infundada. E aí me conta, de onde você está assistindo este vídeo? Você já viveu ou presenciou alguma situação onde o preconceito mostrou sua face mais crua? Deixa aqui nos comentários. Qual história do nosso canal mais mexeu com você? Porque cada experiência compartilhada nos torna mais fortes juntos. A fila atrás de Amara começava a crescer. Executivos impacientes, verificando seus relógios, famílias com crianças sonolentas, todos testemunhas involuntárias do teatro de humilhação que se desenrolava. Derek chamou seu supervisor, um homem mais jovem chamado Ryan, que examinou o passaporte com a mesma suspeita manufaturada. Eles sussurravam entre si, lançando olhares furtivos para Amara, que permanecia ereta, sua dignidade intacta, como uma fortaleza contra a tempestade de microagressões. Senhora, vamos precisar verificar este documento mais detalhadamente, Ryan anunciou, sua voz carregando uma autoridade que parecia desproporcional à situação. Há inconsistências aqui que precisam ser esclarecidas. Amara pediu calmamente para que especificassem quais inconsistências, mas foi recebida com evasivas e jargão burocrático. Ela conhecia bem essa dança, a valsa do poder exercido sem razão, a coreografia da discriminação disfarçada de protocolo. Foi então que Derek, num gesto que surpreendeu até mesmo seu supervisor, pegou o passaporte e, com um movimento brusco e deliberado, rasgou-o ao meio. O som do papel se partindo ecoou pelo corredor como um tiro, silenciando conversas e congelando movimentos. Os pedaços do documento flutuaram por um momento no ar antes de cair no balcão, e com eles, qualquer pretensão de que aquilo era sobre segurança e não sobre algo muito mais sombrio e primitivo. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado com o peso de um ato que havia cruzado uma linha invisível, mas inegável. Amara olhou para os pedaços de seu passaporte, depois ergueu os olhos para encontrar os de Derek. Não havia raiva em seu olhar. Havia algo muito mais poderoso, uma clareza penetrante que parecia ver através dele até as partes mais profundas e envergonhadas de sua alma.
Você acabou de destruir um documento federal, ela disse, sua voz calma cortando o silêncio como um bisturi. Mas mais importante que isso, você acabou de revelar exatamente quem você é. Ela pegou seu celular e, com a mesma precisão que usava no centro cirúrgico, começou a documentar a cena. Meu nome é doutora Amara Okonkwo. Sou chefe de cirurgia cardiovascular no Massachusetts General Hospital. Estou a caminho de Genebra para apresentar uma técnica cirúrgica que desenvolvi e que já salvou mais de 300 vidas este ano. A cor começou a drenar do rosto de Derek enquanto as palavras de Amara se assentavam. Ryan deu um passo para trás, seu telefone já na mão, provavelmente calculando o tamanho do desastre que estava prestes a se desenrolar. Mas Amara não havia terminado. Eu poderia estar com raiva, ela continuou, sua voz ganhando uma ressonância que atraiu a atenção de todos no corredor. Poderia gritar, fazer uma cena, dar a vocês exatamente o que esperavam. Mas sabe o que aprendi em todos esses anos navegando por espaços onde minha presença é questionada antes mesmo de abrir a boca? Aprendi que a verdadeira revolução acontece quando recusamos o roteiro que nos é imposto. Ela se virou para a crescente multidão de passageiros que havia parado para assistir, muitos com seus próprios telefones gravando. Quantos de vocês já tiveram sua humanidade questionada num piscar de olhos? Quantos já tiveram que provar que pertencem a espaços que ajudaram a construir? Cabeças começaram a acenar. Alguns murmúrios de concordância se espalharam pela multidão. Derek tentou falar, mas sua voz falhou. Ele olhou para os pedaços do passaporte em suas mãos, como se os visse pela primeira vez, como se de repente compreendesse o peso do que havia feito. Ryan já estava ao telefone com alguém da administração do aeroporto, seu rosto pálido, enquanto tentava explicar o inexplicável. Se você está achando esta história poderosa, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Cada inscrição nos ajuda a trazer mais histórias que precisam ser contadas, mais vozes que precisam ser ouvidas. Foi então que Amara revelou algo que transformaria completamente a narrativa. Sabe o que é mais irônico sobre tudo isso? Ela perguntou, olhando diretamente para Derek. Eu estava voltando de uma missão médica no Haiti, onde passei as últimas 2 semanas operando gratuitamente. E sabe quem era um dos pacientes que salvei? Seu irmão, Thomas Morrison. Aquele com a cardiopatia congênita que nenhum hospital americano operaria sem um pagamento antecipado de $200 mil. O rosto de Derek passou do pálido para um tom acinzentado doentio. Suas mãos começaram a tremer visivelmente. Você é a médica que... Sua voz era apenas um sussurro rouco. A médica negra que seu irmão me disse que você achava que não existia quando ele contou sobre a cirurgia. Amara completou. Sim. Sou eu, a mesma mulher cujo passaporte você acabou de rasgar por considerá-la uma ameaça à segurança. A multidão estava em silêncio absoluto agora, testemunhando não apenas uma confrontação, mas uma revelação que descascava camadas de preconceito como um cirurgião remove tecido necrosado. Derek caiu de joelhos, os pedaços do passaporte ainda em suas mãos trêmulas, lágrimas começando a escorrer por seu rosto, enquanto a magnitude de sua ignorância o atingia como um tsunami. Eu não sabia. Eu sinto muito, ele gaguejou, mas Amara ergueu a mão para interrompê-lo. Não, ela disse firmemente. Desculpas fáceis não vão consertar isso. Você não rasgou apenas meu passaporte. Você rasgou a dignidade que toda pessoa merece ao passar por aquele scanner. Quantas outras pessoas você tratou assim? Quantas outras histórias você julgou pela capa? O supervisor do aeroporto chegou correndo, seguido por oficiais de segurança e o que parecia ser executivos da administração. A situação havia escalado rapidamente, vídeos já viralizando nas redes sociais com a hashtag #PacePassaporte Rasgado. Mas Amara manteve seu foco em Derek, que ainda estava ajoelhado, parecendo menor a cada segundo que passava. Levante-se, ela ordenou. E havia algo em sua voz que o fez obedecer imediatamente. Você quer se redimir? Então faça algo que importa. Não por mim. Eu vou ficar bem. Faça por todas as pessoas que virão depois de mim, que não deveriam ter que provar sua humanidade toda vez que existirem em público. Derek assentiu freneticamente, incapaz de formar palavras coerentes.
O executivo do aeroporto se aproximou de Amara, começando o que obviamente seria um esforço de controle de danos, mas ela o cortou com um gesto. Não quero suas desculpas corporativas, ela disse claramente. Quero mudança sistêmica. Quero treinamento antirracista obrigatório para toda a equipe de segurança. Quero dados transparentes sobre perfis raciais em verificações aleatórias. E quero que Derek aqui seja o primeiro a passar por esse treinamento, não como punição, mas como oportunidade de crescimento. O executivo piscou surpreso. A senhora não está processando, exigindo sua demissão? Amara sorriu, mas não havia humor nela. Processar? Provavelmente. Demissão? Não. Você vê, eu não acredito em descartar pessoas. Eu acredito em transformação. Derek aqui acabou de ter o que nós, na medicina, chamamos de momento de diagnóstico. Aquele instante em que você finalmente vê a doença. Agora vem a parte difícil. O tratamento. Ela se virou para Derek novamente. Você tem uma escolha. Pode deixar este momento destruí-lo ou pode deixá-lo reconstruí-lo. Seu irmão me disse que você era um bom homem que se perdeu em algum lugar no caminho. Talvez seja a hora de encontrar esse homem novamente. A segurança do aeroporto tentou escoltar Amara para uma sala privada, mas ela recusou. Não, ela disse firmemente. Isso aconteceu em público, será resolvido em público. Transparência é o único desinfetante para o tipo de infecção que permitiu que isso acontecesse. Nos minutos seguintes, observou-se uma transformação notável. Derek, ainda visivelmente abalado, começou a falar. Não as desculpas vazias de antes, mas uma confissão crua e honesta sobre os medos e preconceitos que havia carregado, sobre como o trabalho havia endurecido algo nele, sobre como havia parado de ver pessoas e começado a ver apenas ameaças potenciais, especialmente aquelas que não se pareciam com ele. Meu irmão está vivo por causa da senhora, ele disse, sua voz quebrando. E eu tratei a senhora como menos que humana. Como posso viver com isso? Você vive com isso mudando, Amara respondeu simplesmente. Você vive com isso garantindo que isso nunca aconteça novamente. Não apenas aqui, mas em qualquer lugar onde sua voz possa fazer diferença. O que aconteceu em seguida surpreendeu a todos. Derek tirou seu crachá e distintivo e os colocou no balcão. Eu me demito, ele anunciou, sua voz ganhando força. Não mereço usar este uniforme até aprender a ver as pessoas como a senhora as vê, como humanas primeiro, sempre. Ryan tentou intervir, mas Derek o ignorou. Ele se virou para Amara. A senhora disse que acredita em transformação. Aceita me ajudar? Não como favor, mas como professor ajuda aluno. Amara estudou seu rosto por um longo momento. A multidão ao redor deles parecia prender a respiração coletivamente. Finalmente, ela assentiu. Sim, mas não será fácil. Desconstruir preconceito é como cirurgia. Doloroso, necessário e requer precisão. Você está preparado para esse tipo de dor? Depois do que fiz hoje, é o mínimo que mereço, Derek respondeu. O executivo do aeroporto, percebendo uma oportunidade de transformar um desastre de relações públicas em algo positivo, rapidamente concordou com todas as demandas de Amara. Um novo passaporte seria expedido imediatamente. A companhia aérea a colocaria em primeira classe para Genebra, e o programa de treinamento antirracista começaria dentro de uma semana. Mas Amara não havia terminado. Uma última coisa, ela disse, dirigindo-se agora à multidão e às câmeras ainda gravando. Este momento não é sobre mim, é sobre todos nós. É sobre as escolhas que fazemos todos os dias. Ver humanidade ou ver ameaça, construir pontes ou erguer muros, perpetuar sistemas quebrados ou ter a coragem de consertá-los. Ela pegou os pedaços rasgados de seu passaporte do balcão. Vou guardar estes, não como lembrança de humilhação, mas como símbolo de transformação. Porque hoje, neste aeroporto, não foi apenas um passaporte que foi rasgado e reconstruído. Foram preconceitos, foram sistemas, foram corações. Nas semanas que se seguiram, a história de Amara e Derek se tornou viral globalmente. Não como uma história simples de racismo e confronto, mas como algo mais complexo e esperançoso. Uma narrativa sobre a possibilidade de mudança, sobre a escolha de ver além de nossos piores impulsos. Derek cumpriu sua promessa.
Ele passou meses em treinamento intensivo, não apenas sobre preconceito racial, mas sobre a história que nunca havia aprendido, sobre as experiências que nunca havia considerado. Ele se tornou um palestrante, compartilhando sua história de vergonha e redenção em aeroportos e instituições de segurança por todo o país. Eu fui o homem que rasgou o passaporte. Ele começava suas palestras. Deixe-me contar por que isso foi o pior momento da minha vida. Amara continuou salvando vidas, agora não apenas na sala de cirurgia, mas através do instituto que fundou com o acordo do aeroporto. Um programa que treina profissionais de segurança e aplicação da lei em competência cultural e humanidade radical. Ela e Derek ocasionalmente palestravam juntos, sua improvável parceria, um testemunho do poder da graça e da possibilidade de transformação. O irmão de Derek, Thomas, totalmente recuperado de sua cirurgia, tornou-se um dos mais ardentes defensores do trabalho do Instituto. Minha vida foi salva 2 vezes, ele dizia. Uma vez pelas mãos da doutora Okonkwo e novamente quando ela salvou meu irmão de se perder completamente em seu próprio preconceito. Se esta história tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários. Precisamos falar sobre esses momentos, sobre essas transformações. E não esquece de se inscrever no canal. Cada novo inscrito nos ajuda a amplificar vozes que transformam dor em poder, injustiça em mudança. Ative o sino para receber notificações de novos vídeos como este. Meses depois, Amara recebeu uma carta de uma jovem mulher negra que havia assistido ao vídeo do incidente. Doutora Okonkwo, a carta dizia, eu estava prestes a desistir da medicina depois de anos de microagressões. Seu vídeo me mostrou que podemos ser cirúrgicas em nossa resposta ao racismo. Precisas, transformadoras, curativas. Obrigada por me mostrar que nossa dignidade não é negociável, mas nossa humanidade é expansiva o suficiente para incluir até aqueles que tentam negá-la. Em suas palestras, Amara frequentemente refletia sobre aquele momento no aeroporto. O racismo quer que respondamos com o mesmo veneno, ela dizia. Mas a verdadeira revolução acontece quando escolhemos o bisturi sobre a espada, quando dissecamos o preconceito com precisão, expondo-o à luz onde não pode sobreviver. Derek, por sua vez, tornou-se irreconhecível para aqueles que o conheciam antes. O homem duro e suspeitoso havia sido substituído por alguém que via primeiro a humanidade, que questionava seus próprios preconceitos diariamente, que entendia que o trabalho de desconstrução nunca termina. As pessoas me perguntam se me arrependo daquele dia, Derek compartilhava em suas palestras. Eu digo que sim. Me arrependo profundamente do ato, mas sou grato pelo despertar. A doutora Okonkwo poderia ter me destruído e ela teria todo o direito. Em vez disso, ela escolheu me reconstruir. Isso é poder real, não o poder de punir, mas o poder de transformar. O programa que nasceu daquele incidente se espalhou para aeroportos internacionais ao redor do mundo. Tornou-se conhecido como Protocolo Okonkwo, um sistema de treinamento que enfatizava ver a humanidade plena de cada viajante, independentemente de aparência, origem ou destino. Ryan, o supervisor que havia participado da humilhação inicial, também passou por sua própria transformação. Ele se tornou um dos mais veementes defensores do programa dentro do sistema de segurança aeroportuária, usando sua posição para implementar mudanças que antes teria considerado desnecessárias. Eu estava ali, ele testemunhava. Eu participei, e isso me assombrará para sempre, mas também me impulsionará a ser melhor, a fazer melhor, a garantir que o sistema que represento seja digno das pessoas que serve. O passaporte rasgado de Amara foi eventualmente exibido no Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana, não como relíquia de trauma, mas como símbolo de transformação. Ao lado dele, uma placa com suas palavras. Eles podem rasgar nossos documentos, mas não podem rasgar nosso direito de existir plenamente, nossa capacidade de transformar veneno em medicina. 1 ano depois, no aniversário do incidente, Derek e Amara se encontraram novamente no mesmo aeroporto. Desta vez, Derek estava lá como instrutor-chefe do novo programa de competência cultural. Amara estava partindo para outra missão médica. Doutora Okonkwo, Derek disse, emoção evidente em sua voz.
Eu nunca poderei compensar completamente aquele dia. Você não precisa compensar, Amara respondeu. Você precisa continuar crescendo. Cada pessoa que você treina, cada preconceito que você ajuda a desmantelar, cada momento de humanidade que você promove, isso não é compensação, é evolução. Enquanto ela se dirigia ao portão de embarque, desta vez passando pela segurança sem incidentes, cumprimentada com respeito genuíno pela equipe treinada, Derek a observou partir. O homem que 1 ano antes havia visto ameaça onde havia cura, agora via claramente dignidade, graça, poder usado não para destruir, mas para construir. A história de Amara e Derek tornou-se um estudo de caso em universidades, um exemplo de justiça restaurativa em ação, uma prova de que mesmo os momentos mais sombrios de desumanização podem se tornar catalisadores para a mudança profunda. Não romanticem o que aconteceu. Amara sempre advertia quando falava sobre o incidente. O racismo é violência pura e simples, mas quando temos o poder de escolher nossa resposta, podemos transformar essa violência em algo que o racismo nunca esperou, uma oportunidade para expor sua feiura à luz e começar o trabalho árduo de cura. O instituto que ela fundou cresceu, ramificando-se além de aeroportos para hospitais, escolas, delegacias, qualquer lugar onde preconceitos pudessem determinar como as pessoas eram tratadas. Derek tornou-se seu co-diretor improvável, trazendo a perspectiva de alguém que havia estado do outro lado e encontrado seu caminho de volta à humanidade. Juntos, eles criaram algo que nenhum deles poderia ter imaginado naquela manhã fatídica. Não apenas um programa, mas um movimento. Um movimento que reconhecia que o racismo não seria derrotado apenas com raiva justificada, mas com a combinação estratégica de responsabilização e transformação. A verdadeira justiça, Amara escreveu em seu livro sobre a experiência, não é apenas punir o mal, mas criar condições onde o mal não pode mais florescer. É cirúrgica em sua precisão, remove o tumor do preconceito enquanto preserva a possibilidade de cura. O livro intitulado O Passaporte Rasgado, uma cirurgia do preconceito, tornou-se leitura obrigatória em programas de justiça social ao redor do mundo. Mas Amara sempre insistia que a história real não estava nas páginas, mas nas mudanças diárias que pessoas como Derek estavam fazendo, nas políticas sendo reescritas, nas mentes sendo abertas. Anos depois, quando perguntada se perdoava Derek, Amara oferecia uma resposta complexa. Perdão sem mudança é vazio, mas mudança sem perdão é incompleta. Derek ganhou não meu perdão, mas algo mais valioso, meu respeito por sua disposição de fazer o trabalho doloroso de se tornar melhor. Derek, quando perguntado a mesma questão, era mais direto. Eu não mereço perdão, mas recebi algo melhor. A chance de me tornar alguém que nunca faria aquilo novamente. A doutora Okonkwo não me deu absolvição. Ela me deu responsabilidade. E isso mudou tudo. Esta história nos mostra que transformação é possível, que podemos escolher construir pontes mesmo quando outros tentam queimá-las. Se você chegou até aqui, é porque acredita no poder dessas narrativas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e faça parte desta comunidade que acredita em justiça, transformação e no poder de reescrever histórias. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E lembre-se, sua dignidade não é negociável, mas sua capacidade de transformar o mundo é ilimitada. Até o próximo vídeo, continue acreditando no poder da mudança. O legado daquele momento no aeroporto continua reverberando. Cada passaporte verificado com respeito, cada pessoa vista em sua humanidade plena, cada preconceito questionado e desmantelado, todos são ecos daquele dia quando um passaporte foi rasgado e em seus pedaços nasceu a possibilidade de reconstrução. Amara continua operando, salvando vidas com suas mãos habilidosas. Mas ela sabe que sua maior cirurgia não foi realizada em uma sala de operações. Foi realizada em um corredor de aeroporto, diante de câmeras e testemunhas, quando ela escolheu dissecar o preconceito com a precisão de um bisturi e a graça de quem entende que, às vezes, a cura mais profunda vem não da retaliação, mas da transformação radical. E Derek,
Ele carrega a memória daquele dia não como uma ferida, mas como uma bússola, sempre apontando para a necessidade de ver humanidade onde antes via apenas diferença, de construir onde antes destruía, de se levantar cada manhã com a determinação de ser melhor do que foi no dia anterior. O passaporte rasgado se tornou símbolo não de destruição, mas de reconstrução, não de humilhação, mas de humanização. Não do fim de uma história, mas do começo de uma revolução silenciosa, que acontece cada vez que escolhemos ver além de nossos preconceitos e encontrar a humanidade compartilhada que nos une a todos. Esta é a história de como um ato de violência se tornou um catalisador para a cura. Como um momento de desumanização se tornou uma masterclass em dignidade. Como duas pessoas, em lados opostos de um abismo de preconceito, construíram uma ponte que outros agora atravessam diariamente. E continua sendo escrita, cada dia, em cada escolha de ver humanidade sobre ameaça, dignidade sobre discriminação, transformação sobre retaliação. O passaporte foi rasgado, mas o que foi construído em seu lugar é indestrutível. A prova viva de que podemos escolher ser melhores, de que a mudança é possível, de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da transformação pode romper.